Fazendo aqui uma breve revisão das derivadas das funções trigonométricas, né, a gente sabe que derivada da função seno é a função cosseno, derivada do cosseno é menos o seno. Pronto. As duas derivadas essenciais. Com essas duas derivadas, e usando as regras de derivação, principalmente a derivada do quociente, você chega nas outras derivadas. É derivada da tangente, secante ao quadrado de x, derivada da cossecante do ângulo, menos cossecante vezes cotangente. Derivada da secante, secante vezes tangente. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Então, essas duas derivadas aqui a gente viu. Como é que a gente chega nas duas? Usando as derivadas do seno e cosseno e aquela regrazinha de derivação, que é derivada do quociente, né, de duas funções. Essa regrazinha aqui. Então, combinando essas duas derivadas e a regra da derivada do quociente, a gente chega nessas duas aqui. Certo? Na verdade, chega nas três, né? Nas quatro que estão faltando. Né? Essa e essa. Né? Um exemplo aqui. Eu quero a derivada. Deixa eu clicar na posição certa. Pronto. Eu quero a derivada de secante sobre 1 mais tangente. Secante de x sobre 1 mais tangente de x. Ou seja, eu quero a derivada de f de x. Eu quero f' de x. Que regra eu vou usar? Derivada do quociente. U sobre V'. Então vamos lá. Derivando. Como é que é a regra? Repete a de baixo. A de baixo é 1 mais tangente. Deriva a de cima, que é secante. Secante de x'. Menos. Repete a de cima, que é secante. Deriva a de baixo, que é 1 mais tangente. Dividido pelo quadrado da de baixo. 1 mais tangente de x ao quadrado. Agora voltando aqui para o numerador. 1 mais tangente de x. E a gente viu agora. Quem é secante de x'? Ou seja, derivada da secante. Secante vezes tangente. Derivada da secante, ó, secante vezes tangente. Menos. Repete a secante. Quem é a derivada de 1 mais tangente? Agora eu quero a derivada de 1 mais tangente de x. Ou seja, 1 mais tangente, Fica derivada de uma soma, fica a soma das derivadas, né? A derivada de 1, que é uma constante, é 0, mais a derivada da tangente. Que é a derivada da tangente, secante ao quadrado de x. Então, essa derivada aqui, ó, fica secante ao quadrado de x, dividido pelo quadrado do denominador, 1 mais tangente ao quadrado. Aí você ajeita isso aqui. Observe que no numerador você pode colocar secante em evidência. Ele aparece nesse termo aqui, a secante, né? E aparece nesse outro aqui. Então vamos colocar secante em evidência. Quem é que fica destacado aqui? Destacado nas chaves? Colocando secante aqui, separando a secante, colocando em evidência. Vai sobrar 1 mais tangente vezes tangente. Aqui, ó. No primeiro termo. Tirando a secante, sobra quem? 1 mais tangente vezes tangente. Menos. No segundo termo, tirando a secante, botando para fora, colocando em evidência, sobra quem? Secante ao quadrado. Aí você ajeita agora esse resultado aqui que está aí nas chaves. Fica tangente vezes 1, tangente. Tangente vezes tangente, tangente ao quadrado de x. Menos secante ao quadrado. Agora você vai combinar esse tangente ao quadrado menos secante ao quadrado, usando um resultado. Que resultado é esse? 1 mais tangente ao quadrado de um ângulo é secante ao quadrado de um ângulo. Certo? É uma das propriedades das funções trigonométricas, né? Certo? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. De maneira que tangente ao quadrado menos secante ao quadrado é menos 1. Então, isso aqui que está destacado entre chaves é simplesmente tangente de x menos 1. Então, o resultado fica isso aqui. Ó. Isso aqui é f' de x, derivada da função f de x. Então, que regras eu usei para fazer essa derivada? Eu usei regra da derivada do quociente e as derivadas das funções secante e tangente. Pronto. Né? Ó, eu vou fugir um pouco da questão da derivada das funções trigonométricas e falar
um pouquinho das propriedades geométricas da função seno de x e cosseno de x. Isso aqui seria uma revisão da geometria dessas funções. Vamos começar com a função seno de x. Aqui a gente tem o círculo trigonométrico. O que é isso? Círculo de raio 1. E o que é que seria o eixo dos senos? Essa reta vertical aqui, ó. Eixo dos senos. Do 0 para cima, certo? Positivo. Seno cresce até menos 1. 0 para baixo, negativo. Seno decresce até menos 1. Então, vamos pegar aqui o ângulo x e fazer ele crescer no sentido convencional, que seria o sentido anti-horário. O que é que seria o seno de x? Você projeta o ponto A no eixo vertical. O tamanho da seta em vermelho é o seno de x. Se essa seta aponta para cima, positivo. Se essa seta aponta para baixo, seno negativo. Ou seja, ângulo cresce de 0 até 90 graus. Lembrando que 90 graus é em radianos π sobre 2. O que acontece com o seno? O tamanho da seta em vermelho cresce de 0 até mais 1. Bom, o tamanho da seta cresce de 0 até mais 1. Quando você faz o ponto A, andar no sentido anti-horário. Ou seja, eu estou no primeiro quadrante. E no gráfico, como é que seria esse comportamento visto no gráfico? Bom, aqui é o gráfico da função seno de x. No eixo horizontal eu coloco o ângulo x. No eixo vertical, seno de x. Agora eu vou de 0 até π sobre 2, 90 graus. O que acontece com o seno? O tamanho da seta em vermelho cresce de 0 até mais 1. Certo? A seta em vermelho cresce de 0 até mais 1. No primeiro quadrante, de 0 até 90 graus, π sobre 2. Agora, o que acontece no segundo quadrante? O segundo quadrante é o ângulo indo de 90 graus, π sobre 2 radianos, até π radianos, ou 180 graus. Ou seja, o ângulo x está crescendo agora no segundo quadrante. O que é que acontece com a seta em vermelho? Observe que a seta em vermelho decresce de 1 até 0. A seta em vermelho encolhe, né? Quando você passa de 90 graus até 180 graus. Então, o seno do ângulo x, que é a seta em vermelho, encolhe de 1 até 0. Decresce, né? E no gráfico, segundo quadrante, ó, ângulo de π sobre 2 até π, 90 graus até 180. O que acontece com o seno? O tamanho da seta em vermelho encolhe de 1 até 0. Então, o seno encolhe de 1 até 0. Seno de 90 é 1, o seno de 180, ou π radianos, é 0. Agora vamos para o terceiro quadrante. O que acontece no terceiro quadrante? O ângulo x, o que é o terceiro quadrante? O seu ângulo agora está varia de 180, π radianos, até 270. 3π sobre 2 radianos. 3 vezes 90 graus. 3 vezes π sobre 2. O que acontece com a seta em vermelho no terceiro quadrante? Ao passar de 180 para 270 graus. Ela cresce só que para baixo, não é isso? Cresce para baixo. O que quer dizer isso? Está crescendo, ela está crescendo em módulo, certo? Mas está crescendo em módulo, mas só que para baixo, né? Ou seja, o seno do ângulo aumenta de 0 até menos 1. Na verdade, diminui, né? De 0 até menos 1 ele diminui. Ou seja, a sua seta cresce em tamanho, mas ela está para baixo, descendo. Então, ao passar, o ângulo passar de 180 a 270, o seno passa de 0 até menos 1. No gráfico, como é que ficaria no gráfico? Aqui, ó. Ângulo de terceiro quadrante, π, 180, 3π sobre 2, 3 vezes 90, 270 graus. O que acontece com a seta em vermelho? Faz isso, né? 0 e vai decrescendo, 0 e vai decrescendo até menos 1. A seta em vermelho, ela cresce, mas está voltada para baixo, né? Certo? Agora vamos para o último quadrante, o quarto quadrante. O ângulo de quanto? 270, bem aqui, 3π sobre 2, até uma volta completa, que equivale a 2π. 270 até 2π, ou seja, 360 graus. O que acontece com o seno? A seta em vermelho. Ela tem tamanho menos 1 e vai encolhendo até 0. Menos 1 até 0. Então, você diz que ela cresce de menos 1 até 0. Certo?
Ou seja, ela encolhe, ela está apontando para baixo, mas está encolhendo, né? Ao passar de 270 graus, 3π sobre 2, até uma volta completa, 360 graus, 2π. Então, sendo encolhe de -1 até 0. Certo? Cresce, né? Se você for rigoroso, né? E no gráfico, como é que seria? Ó, 3π sobre 2, 270 até 2π, 360. O que acontece com o seno? -1 até 0. A seta em vermelho aponta para baixo, mas está encolhendo, né? Certo? Então o seno vai de -1 até 0. Certo? Pronto. Eu fiz o ângulo X, varrer o círculo trigonométrico, fazer uma volta completa. Então o ângulo X está no eixo horizontal. E o que acontece se eu continuar aumentando o tamanho desse ângulo X? Ou seja, o X maior que 2π. Aumentar o ângulo X é fazer o ângulo o ponto A dar mais de uma volta, né? Ou seja, faz o ângulo que varrer mais de uma volta completa, certo? Então, ao fazer o X aumentar valores maior que 2π, o que acontece com o seno, com a seta em vermelho? Você repete todo esse padrão aqui, ó. Todo esse padrão é repetido, certo? Ou seja, ângulos maiores que 2π, você simplesmente vai pegar esse padrão aqui e vai repetir aqui, ó. Certo? Ou seja, dá uma volta completa, a seta em vermelho tem esse comportamento, dessa onda aqui. Ao continuar a aumentar o tamanho do ângulo X, você está simplesmente, ou seja, pegar valores de X maiores que 2π, você está simplesmente repetindo esse padrão aqui. Ou seja, você diz que o período da sua função é 2π. Ela se repete em intervalos de 2π. E se você pegar ângulos X negativos? Negativo significa o seu ângulo andando agora X ó, no sentido horário. Ou seja, X do zero para trás. Esse padrão, o comportamento da seta em vermelho, também se repete. É como se você pegasse um carimbo com esse padrão e para valores de X maiores do que 2π, ou menores que zero, você simplesmente repetisse esse padrão, colocasse o carimbo um ao lado do outro. Então, isso aqui é a função seno, certo? De 0 a 2π cresce, seta sobe. De π sobre 2 até π, 90 a 180, a seta volta a cair, seno decresce. No terceiro quadrante, de π a 3π sobre 2, decresce até -1, a seta desce, ó, certo? E de 3π sobre 2 a 2π, a seta continua apontando para baixo, mas volta a subir. E lembrando que a gente já viu, né? A função seno, a derivada dela é a função cosseno. A gente já tinha visto isso antes, né? Agora vamos partir para a outra função, que é cosseno de x. Vamos ver aqui o comportamento geométrico aqui da função cosseno. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico, círculo de raio 1. O eixo dos senos a gente viu que era o vertical. O eixo dos cossenos é o horizontal. Do zero para frente, cosseno positivo. Cresce de 0 até mais 1. 0 para trás, cosseno negativo. Vai de 0 até -1. Então vamos pegar um ângulo no primeiro quadrante. De 0 até 90 graus. Ou de 0 até π sobre 2 radianos. O que seria o cosseno desse ângulo? Faz o ponto A andar no sentido anti-horário. Ou seja, x anda no sentido anti-horário, que é o sentido dos ângulos positivos. Quem é o cosseno de x? A projeção do ponto A no eixo horizontal. Ou seja, o tamanho da seta em vermelho. Então, quem é o cosseno de x? Você projeta o ponto A no eixo horizontal. O tamanho da seta em vermelho é o cosseno de x. Se essa seta aponta para a direita, ele é positivo. Se essa seta aponta para a esquerda, ele é negativo. Então, ao fazer o ângulo andar de 0 a 90 graus, 0 a π sobre 2, o que acontece com o cosseno? Com a seta? Decresce de 1 até 0. A seta encolhe de 1 até 0. Certo? No gráfico, como é que ficaria o gráfico? No gráfico, esse comportamento? Coloco aqui no eixo horizontal o ângulo x, no eixo vertical o cosseno. Faço o ângulo mudar de 0 até π sobre 2, 0 a 90 graus. O que acontece com a seta em vermelho horizontal? Encolhe de 1 até 0. O que acontece com a seta vermelha? Encolhe de 1 até 0. Certo? Agora vamos para o segundo quadrante. Faço o ângulo agora crescer de 90 graus, o ângulo x, né? Até 180. Ou seja, π sobre 2 até π radianos. O que acontece com a seta em vermelho? Está apontando agora para o outro lado, ó, é negativa.
Ela aumenta em tamanho de 0 até 1, só que negativo, né? Certo? Ela cresce em módulo, ela cresce, ó. Mas como está apontando para o lado esquerdo, sentido dos valores negativos, então você disse que ela decresce de 0 até menos 1, certo? Ao fazer o ângulo andar de 90 a 180, o que acontece com o cosseno? Decresce de 0 até menos 1, ou seja, a seta aumenta de tamanho, só que para o lado esquerdo, né? No gráfico, como é que ficaria esse comportamento? Faço o ângulo X, ó, 90 graus, π sobre 2, até 180, π radianos, segundo quadrante. O que acontece com o cosseno? Cosseno, estou falando do cosseno, né? Cosseno. A seta em vermelho vai de 0 até menos 1, certo? A seta em vermelho, essa alturazinha aqui, ó, vai até menos 1, de 0 até menos 1, certo? Ou seja, ela cresce só que para o lado esquerdo, ou seja, de 0 a menos 1. Agora vamos para o terceiro quadrante. Aqui você faz o ângulo X crescer de 180, esse ponto aqui, ó, π radianos, até 270, que é o quê? 3 vezes 90, 3 vezes π sobre 2 radianos, 180 a 270. O que acontece com a seta em vermelho? Ela encolhe, né? Ela encolhe de 1 até 0. Só que o tempo todo negativo, certo? Porque ela está apontando o tempo todo para o lado esquerdo. Então, ao fazer o ângulo ir de 180 a 270, a seta em vermelho vai de menos 1 até 0. Ou seja, o cosseno, você disse que matematicamente ele cresce, né? De menos 1 até 0, certo? A seta encolhe, mas o tempo todo negativa. Certo? Geometricamente, terceiro quadrante, como é que seria o comportamento? Olha, ângulo vai de π, 180, a 3π sobre 2, 270. O que acontece com o seno? Seno é esse comprimentozinho aqui, né? Essa alturazinha aqui, ó. Seno não, cosseno, estou falando do cosseno. O que acontece com o cosseno? Vai de menos 1 até 0. Certo? Então o cosseno cresce de menos 1 até 0. No terceiro quadrante, essa alturazinha aqui, ó. Ou seja, a seta em vermelho encolhe, mas apontando para o lado esquerdo, né? Por isso é negativo. Agora vamos para o último quadrante. Quarto quadrante. Ângulo de 270 a 370. 270, 3π sobre 2, até 360. 2π radianos. O que acontece com o cosseno, a seta em vermelho? Observe que ele aumenta de 0 até 1, né? Cresce para o lado direito. Cresce no sentido positivo. Então, o cosseno de 270 é 0 e o cosseno de 360 é 1. Então, faço o meu ângulo I de 270 até 360. Seta em vermelho aumenta de 0 até 1. No gráfico, como é que seria? Faço o ângulo I de 3π sobre 2, 270 até 2π, 360. O que acontece com... Opa, ajeitar aqui. O que acontece com o cosseno? Ó, cosseno, essa alturazinha aqui, ó, cresce de 0 até 1. A seta em vermelho cresce para o lado direito, né? Aumenta de 0 até 1, certo? Bom, então a gente viu o comportamento da função cosseno no intervalo x de 0 até 2π. Do mesmo jeito que o seno, se você continuar aumentando esse ângulo, 2π, 3π, 4π, continuar aumentando, ou seja, fizer o ângulo x dar mais de uma volta, todo esse padrão aqui de onda, que é o comportamento da seta em vermelho, se repete. Certo? Então, para ângulos maiores que 2π, você simplesmente vai pegar esse padrão e colocar aqui do lado direito, vai se repetir. Ou seja, você diz que o período da sua função é 2π. A cada intervalo de 2π, a sua função cosseno se repete. Se você andar para valores de x negativo, 0 para trás, ou seja, fizer o ângulo andar no sentido horário, esse padrão também se repete. Ou seja, o comportamento da setinha, você repete ele todo de novo. Tudo que a gente viu aqui se repete. Certo? E outra coisa que a gente viu, já que o derivado da função cosseno é menos o seno, né? Ou seja, o cosseno linha de x é menos o seno de x.